O primeiro homem pisou na Lua. Neil Armstrong. Você já se perguntou se o homem realmente pisou na Lua? Ou se tudo não passou de uma grande farsa? É uma das maiores teorias da conspiração da história. E hoje vamos explorar as principais provas usadas por aqueles que acreditam que a chegada à Lua nunca aconteceu. Fique até o final para conhecer os argumentos e as respostas científicas que desmontam ou reforçam essas teorias. Prepare-se para uma viagem cheia de mistérios e questionamentos. A bandeira tremulando. Uma das imagens mais icônicas da missão Apollo 11 é a bandeira americana aparentemente tremulando na superfície lunar. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and... Como isso seria possível se não há atmosfera na Lua para causar vento? Os teóricos da conspiração apontam essa imagem como uma evidência de que tudo foi filmado em estúdio aqui na Terra. No entanto, a NASA explica que a bandeira estava presa em uma haste horizontal para parecer estendida. E que a ilusão do movimento foi causada pela maneira como ela foi fixada e pelos movimentos dos astronautas. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. Sombras incoerentes. Outro ponto da controvérsia envolve as sombras nas fotos tiradas na superfície lunar. Em várias imagens, as sombras parecem ir em direções diferentes, sugerindo a presença de múltiplas fontes de luz. Os teóricos da conspiração argumentam que isso é evidência de que as fotos foram tiradas em um estúdio com iluminação artificial. Stripes on the lunar surface. Up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Stripes on the lunar surface. Up now, and you can see the stars and stripes. Porém, especialistas explicam que a superfície irregular da Lua e a perspectiva podem criar essas aparentes discrepâncias nas sombras. Além disso, a única fonte de luz na Lua era o Sol, e a variação do terreno lunar contribui para essas diferenças. A ausência de estrelas. Se você já viu as fotos tiradas pelos astronautas na Lua, talvez tenha notado que não há estrelas no céu. Como isso é possível se a Lua não tem atmosfera para bloquear a luz das estrelas? Os céticos usam isso como uma prova de que todas as fotos foram falsificadas. Contudo, a NASA afirma que as câmeras usadas foram configuradas para capturar a paisagem lunar e os astronautas, o que tornou as estrelas muito fracas para serem registradas nas imagens. Além disso, as exposições curtas das câmeras projetadas para evitar a superexposição da superfície brilhante da Lua não eram suficientes para capturar as estrelas. As pegadas perfeitas. As pegadas deixadas pelos astronautas também são alvo de debates. Elas parecem muito definidas, quase como se tivessem sido feitas em uma areia úmida, o que não faz sentido em uma superfície seca e sem umidade como a da Lua. Isso levou alguns a acreditar que as pegadas foram criadas em um estúdio com uma superfície diferente. Por outro lado, cientistas explicam que o solo lunar, chamado regolito, tem uma textura que permite a formação de pegadas bem definidas. Mesmo com a ausência de umidade, o regolito é composto de partículas finas e angulares que se compactam facilmente sob pressão, mantendo a forma das pegadas. As radiações do cinturão de Van Allen. Um dos argumentos mais técnicos contra a ida do homem à Lua envolve o cinturão de Van Allen, uma região de radiação intensa ao redor da Terra. Os teóricos da conspiração acreditam que os astronautas não poderiam ter atravessado essa zona sem sofrer danos fatais devido à radiação. A NASA, no entanto, assegura que a espaçonave foi projetada para proteger os astronautas e que a exposição foi breve, minimizando os riscos. A trajetória da Apollo 11 foi planejada para passar rapidamente pelas partes menos intensas do cinturão, reduzindo a dose total de radiação recebida pelos astronautas. As filmagens e fotos perfeitas. A qualidade das filmagens e das fotos é outra questão que gera desconfiança. Como os astronautas conseguiram capturar imagens tão boas em condições tão extremas? Para os céticos, isso é prova de que as fotos foram tiradas em um estúdio de ambiente controlado. Porém, especialistas em fotografia e história da NASA explicam que as câmeras foram especialmente projetadas para resistir às condições da Lua e que os astronautas foram extensivamente treinados para usá-las de forma eficaz.
Além disso, a escolha cuidadosa das configurações da câmera e o uso de filme de alta qualidade contribuíram para os resultados impressionantes. A tecnologia da época. Alguns argumentam que a tecnologia da década de 60 era insuficiente para uma missão tão complexa como a viagem à Lua. Eles afirmam que os computadores da época eram menos potentes do que um simples smartphone atual, o que tornaria impossível realizar tal feito. No entanto, a NASA compensou a limitação tecnológica com um planejamento meticuloso, engenharia de ponta e testes extensivos. A missão Apollo 11 foi o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento, além do uso de tecnologia de ponta disponível na época. O silêncio dos astronautas. Outra teoria sugere que os astronautas foram forçados a manter silêncio sobre a suposta fraude. Os teóricos da conspiração afirmam que um comportamento reservado de alguns astronautas após a missão é uma indicação de que estavam escondendo a verdade. No entanto, isso ignora o fato de que muitos astronautas como Buzz Aldrin têm falado abertamente sobre suas experiências e desafios enfrentados durante as missões lunares. O treinamento rigoroso e um ambiente de alto estresse também podem explicar o comportamento mais contido de alguns astronautas. A teoria de que o homem nunca pisou na Lua é alimentada por várias perguntas supostamente incoerentes. Nas evidências apresentadas pela NASA, embora a ciência tenha respostas para muitas dessas questões, o debate continua vivo entre aqueles que acreditam e os que duvidam. E você, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes. Antes de ir, confira o vídeo que está aparecendo aqui na tela, tenho certeza de que você vai adorar. Até a próxima. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.